Bom, pessoas, demorei a fazer essa aula. Na verdade, tô fazendo ela pela terceira vez. Mesmo problema da última aula. É uma matéria um pouquinho complicada de explicar, mas a questão é que eu não tenho internet depois das 6, então adivinha qual é o horário que eu faço aulas. Ah, mas enfrentando esses probleminhas a gente vai melhorando. Então vamos à aula. Seguinte, na última aula falamos de Rigid Body e eu gostaria de dar um alertinha sobre o Rigid Body aqui. Primeira coisa, a questão das collisions é muito importante, galera, principalmente nas pernas aqui, porque como eu falei, se você cria uma colisão contra esse corpo aqui, contra o peito, ele vai tentar arrancar isso aqui para fora e vai distorcer muito sua malha. Outra coisa, o meu corpo aqui, se você reparar ele, né, ele tem tamanhos, né, diferentes. Você pode criar vários corpos para o mesmo osso, ok? Então, um bone do tronco, eu poderia muito bem escalonar, ó, scale mod, ok? E fazer o que? Movê-lo, ok? Criar um sphere file novo. E assim vai. Movê-lo, rotacioná-lo, né? Fazer uma coisa muito mais aparente ao corpo do meu personagem, ok? Olha lá, dessa forma, fazendo um corpo muito mais ajustado. E qual a importância e relevância disso, Fernando? A relevância disso é que a minha malha vai distorcer em pontos em que ela precisa distorcer, ok? Isso é que nem quem desenha anime, que você tem que criar o esqueleto do personagem. É bem similar o processo. Você tem que colocar ossos em locais devidos para você ter um movimento ou pelo menos um desenho, né? Uma estrutura uniforme. É, testem sem isso também para vocês verem o porquê que eu estou fazendo. Mas agora vem a questão das vendo? Ah, tá, beleza. Ó, não tem colisão. Ah, já fez a herança. E olha o que acontece com o meu corpo quando ele cai. Nossa, Fernando, seu corpo caiu mais ou menos. E realmente, ó, o negócio aqui, se vocês fizessem da outra forma, ia ficar uma coisa reta, tá ligado? Uma coisa muito sólida. E não é bem assim que acontece. Aqui você vê uma distorção do corpo, olha só. Devido à pouca quantidade de polígonos somada à má qualidade do meu personagem, eu tive um movimento não muito bom. E como eu falei, né? Você tem que ajustar bem, porque como ele pega essa parte da camiseta, olha o que ele faz, ele distorce aqui, o que não seria interessante. E outra coisa também é
depois que você faz esse objeto, o ideal é que você colhe, né? Colhe não, né? Junte essa malha. Não pode ter essas aberturas. Mas esse personagem na verdade não foi feito para UDK. Ok. Foi feito para o nosso Unreal. Mas o que eu quero que vocês reparem agora é a forma que o personagem caiu e a forma do seu dobramento. Eu quero que vocês reparem no corpo rígido, que olha como ela caiu, entendeu? Você vê as pernas, né? Devido às pernas terem ficado por baixo, olha só o que aconteceu. O corpo não se dobrou e tal, ele fez todo aquele processo físico. E olha a dobra do braço, fez perfeitamente o movimento de acordo com a queda. Aí vocês estão pensando, você já fez as constraints? Já, exatamente. Por isso que ela não ficou se distorcendo, parecendo que tem uma overdose. Então vamos às constraints. Bom, depois desse detalhe aí que eu acabei de mostrar, né? Provavelmente vocês vão configurar melhor o personagem de vocês. Bom, aqui é os modos de edição do Unreal Physics Tools, né? Physics Asset Tools. Você clicando aqui com a letrinha B, até já fica o atalho, né? B não, tava B ali. Tá, enfim, vai ficar um G, né? Um C, não sei, mas enfim, acho que é um C, de constraint. Só clicar. Ele muda o modo de edição, galera. Aqui é o modo de edição de constraints. O personagem some. Mas é só clicar aqui que ele aparece. Mas é melhor trabalhar sem ele, porque as constraints, o que é uma constraint? A constraint são essas marcas rosas, são essas marcações de interseção entre os ossos. A gente usa essas interseções para limitar os movimentos, ou seja, quantos graus você pode mover, ou quantos graus ele pode torcer, tudo você limita através das constraints. Vou pedir para ele mostrar aqui, olha só. Onde é que eu... Tá, ele tá mostrando aqui, mostra tudo, ó. Essa opção aqui. Olha só, todas as minhas constraints. Vocês devem estar pensando, o que é esse monte de cone aí? É o seguinte, eles delimitam, né, a rotação, o ângulo e a torção. Você vê que tem um sinalzinho verde parecendo, ditando uma abertura de ângulo, e tem esses cones verdes. Beleza, deixa eu voltar aqui. Vamos selecionar o tronco. Aí, pelo menos vou mostrar um, né? Bom, o que isso aqui quer dizer? Que eu posso que esse corpo em seu ângulo, né, em modo 3D, ele pode girar uma faixa de no caso aqui 20 graus em X e Y, e pode torcer até aqui no caso 10 graus. E isso limita o meu movimento, então ele não pode ficar entrando coisa dentro de coisa, porque ele tem uma limitação, né? Claro, a gente vai fazer, mas eu quero que vocês entendam o que acontece. E ele aponta para frente, ele aponta no eixo X. Então quando eu dou play, é natural que a força desse corpo rígido queira ir para frente, mas a força e posição dos outros corpos, entendeu, acabam fazendo a colisão e para o outro lado, e isso acontece de forma natural. Então é quase um sorteio, vamos dizer assim.
Então varia bastante da forma que o pé ali encosta. O pé, acho que quase sempre ele vai ter a posição apontada para cima. Por quê? Porque a gente quer que a força dele seja oposta, né? Porque ele sustenta o corpo. Então, bom, pessoal que não, que assim, como é que eu vou falar? Que não tem um estudo de personagem, não da UDK, mas de personagem em si, deve estar meio confuso sobre isso, mas isso vem com a prática, ok? Na verdade eu faço mais sprites 2D e a ideia é a mesma, questão de força, ok? Quando você faz um joguinho plataforma e tudo, você trabalha muito essa questão com personagens mais complicados da força, né? Então geralmente ele vai apontar para cima, mas geralmente é fácil mudar. Na UDK, para mudar a posição da constraint, aperta a letra Q e ele muda, olha só. Se eu quiser, sei lá, de repente fazer testes, ver se tem uma influência um pouco diferente, olha, você vê que ele faz de acordo com o eixo. Então minhas propriedades ali mudaram, o movimento tem uma variação, mas a variação é muito pequena, mas ele gerou ali um certo tremor ali no objeto. Então a gente vê que a força do pé para cima gerou os melhores resultados, né? A força, na verdade, não competiu com o que? Porque se você olhar aqui a perna, né, ele joga para trás, então você vai conseguindo praticamente ver o movimento, né? Ele joga para cima, força contra essa parte da perna, e essa parte da perna joga para trás. Olha só, olha o que acontece, ele curva aqui. Então é natural que esse movimento aconteça e assim vai. Isso é conhecimento mesmo de personagem, não tem como. Aí você vê que aqui também está para trás. Então, se você reparar bem, justamente por essa força, eu tenho essa dobra forçada, porque eu tenho essa força para trás, essa aqui também, e vai girando a minha dobrinha, e assim vai. Eu li bastante, se é o que vocês estão pensando, nossa, quanta coisa. Mas vamos fazer então. Como que eu faço, Fernando? Você mostrou, explicou, eu entendi. Olha, tem um ângulo, tô vendo. E agora? Bom, vamos lá. Inicialmente, você vê que ele faz uma relação com os ossos que ele tem contato, né? Você vê que ele faz uma referência de acordo com o que você fez no Rigidbody. Então ele vai fazer essas referências e tudo mais, mas isso já vai estar presetado do Rigidbody provavelmente, mas aqui pelos controles você tem como fazer essas junções, ok? Mas eu, por exemplo, vou ser bem honesto, eu evito, porque eu deixo do jeito que ele vem no Rigidbody, que na verdade eu já percebi que ele já faz isso para te evitar bastante trabalho. Mas, só para ficar claro, tem como. Bom, inicialmente, quando você selecionar o osso, ele não vai vir com nenhuma dessas opções ativadas, ok? E vai vir com isso aqui tudo zerado. Bom, ao selecionar o osso, você vai ter que perceber qual é o movimento que eu posso fazer com o meu braço. No meu caso, eu pensei no braço no para cima e para baixo. Então, eu comecei a limitar ele a partir desse ponto. Como assim? Vamos lá. O meu braço, eu vou limitar ele no movimento angular. Aliás, nos movimentos angulares referente a o swing e o twist. O que é o swing? O swing ele faz referência ao ângulo de movimento em graus, ok? Se a limitação for true, ele fala que você coloca
os graus que você deseja, ok? Esse limite 1 e 2 é o seguinte: se você colocar aqui 20 graus, você vê aqui que no eixo X ele abre esse cone, né, de unidirecional, e diz o seguinte: o teu braço só vai mover nesse sentido 20 graus. Se você colocar 20 aqui no limite 2, ele faz no outro eixo dessa forma. O teu braço pode mover dessa forma, de forma circular, no eixo X e Y, ok? E Z também, né, para cima e para baixo. Mas no máximo 20 graus, que é o que a gente precisa. Essa parte aqui, na verdade, nem se mexe tanto. E o Twist Limit, bom, vou colocar 10, que eu tenho usado essa faixa. É o seguinte: você vê esse desenho verdezinho que agora aparece, é o ângulo de torção, né? Igual você vê o corpo lá girando igual estava, né? Na verdade se limita a isso, esse ângulo de torção, mas não é só para torcer para um lado e para o outro, ok? Na verdade ele dá um realismo maior ao seu objeto. Bom, você clicando aqui nos xizinhos rosa, que são as constraints, você consegue selecionar mais facilmente. Então você vai fazer isso, né? Aqui eu botei 60, no caso, a partir desse ponto que de fato começa o braço. Deixa eu colocar o personagem, ele tem um movimento um pouco maior, eu acho que chega até aqui, né? Se eu for girar ele, e até aqui embaixo, né? Você vê que ele limita de fato essa parte até aqui, e eu fui fazendo essa jogada. Ok, aqui você continua fazendo, né? Eu botei 30, eu acho que dessa parte aqui ele move-se menos, até porque é o que eu falei, você tem que imaginar o movimento do braço. Então ele move aqui já tanto, aqui mais tanto, então aqui ele vai ter que mover um pouco menos, até que chegar a mão, né? E sempre o movimento angular, eu botei um pouco maior a torção, né? Porque a mão de fato ela rotaciona um pouco, mas não chega a girar por ela mesma, tipo, ela não dá a volta nela, né? Ela gira no máximo esse tantinho aí. E isso é tudo percepção, é só isso para você configurar um corpo que se comporta de maneira mais adequada, olha só, não é? Pois é, olha, ele nem distorceu aqui mais, olha, ficou direitinho, do jeitinho que eu queria. Então assim, fiquei bem satisfeito com esse resultado, para ser honesto. E ela abre a camiseta um pouco, dependendo de como ela cai, isso ficou muito bacana também. Só as pernas mesmo, mas igual eu falei, como a malha aqui não está junta, né? E deveria ser, ela tem um comportamento um pouco inadequado, mas na ADK normal. E outra coisa, você pode criar corpos, né, em Physics Assets, de quando você tem, por exemplo, 2, 3 malhas de um mesmo objeto. Dá para fazer isso. Eu assim achei super complicado, acho que eu vou demorar muito a conseguir fazer dessa forma. Mas essa configuração de constraints, não vou fazer ela toda. Por quê? Porque demora muito. E igual meu tronco aqui, você vê que você bota a constraint para o tronco. O ideal é que você criasse ossos interseccionados para poder fazer essa configuração, mas na época eu não sabia. Mas ainda assim eu obtive resultados em consideração a malha, né, e tudo mais, aceitáveis para a malha do jeito que ela tá. Olha só. Bom, vou dar umas diquinhas a mais. O pescoço eu botei para trás, e a cabeça também, né, botei um movimento em uma única direção. Por quê? Porque eu quero que a cabeça dela gire, né, para frente e para trás, um pouquinho para o lado para o outro. Então vai ser um cone bem, na verdade pode ser 10, a gente move, né, no eixo do nosso pescoço um pouco. A torção vai ser bem baixa. Eu lembro que eu deixei esse aqui para configurar com vocês, porque a torção ela é importante para dar um movimento um pouco mais. Olha lá, tá vendo? Agora ela mexe um pouquinho a cabecinha. Ok.
Bom, pessoal, essa é a configuração base de constraints. Ela termina não, né? Ela completa a ideia de Physics Assets. Eu não fiz nada mais, literalmente, depois do Rigid Body, simplesmente vir aqui e configurar essas situações. Espero que vocês tenham gostado. De novo, uma aula maçante, uma aula um pouco grande, mas necessária para o estudo de vocês, ok? Espero que vocês tenham entendido a ideia das constraints. Mandem suas dúvidas. Desculpe a demora, não tem jeito, não tem internet após as 6, então para postar essa aula deve demorar umas 3 horas aqui onde eu tô, mas ainda assim eu vou postar. E bom, eu já estou querendo entrar em Anime Tree para finalmente vocês colocarem o personagem com movimentos e tudo. Porém, eu vou avaliar isso porque eu fiz essas aulas de tanto a pessoal me pedir, né, aulas de personagem, mas eu vou provavelmente sim passar Anime Tree para tentar já colocar o personagem 100% funcional, ok? Pelo menos com algum movimento, alguma coisa andando, não sei. Espero que tenham gostado. Esperem também aulas de Blender sobre personagens, que eu fiz esse personagem no Blender, mandei pra cá e tudo mais. Espero que tenham gostado e tchau, tchau.